Boa tarde a todas as mulheres e principalmente para você que está assistindo ao vivo pela TVO, a nossa programação Empreende Mulher Catarinense, nosso terceiro seminário Empreende Mulher Catarinense. Informamos a todas as nossas participantes que é muito importante que vocês preencham esta ficha de inscrição. Serão esses dados que serão colocados no seu certificado e o seu certificado será via internet. Vocês devem entrar no mesmo sistema que vocês entraram para se cadastrar, para poderem pegar os seus certificados. Temos uma ficha de avaliação que a gente gostaria que vocês fossem preenchendo passo a passo. Lembrando que cada palestrante, cada item do nosso evento também está aqui para avaliação, para que a gente possa sempre melhorar nos próximos anos. Existe uma outra ficha de avaliação de um dos nossos patrocinadores, que é a All Invest 5.0, e a gente pede também que vocês preencham e entreguem no credenciamento do evento. Outro detalhe importante, nosso evento ele é sustentável, então eu vou pedir que vocês deixem a sua credencial, o seu crachá, também na entrada do nosso evento, para que a gente possa reaproveitar esse PIN em outros eventos aqui da Alesc. Senhoras e senhores, iniciamos o nosso período vespertino de trabalhos, lembrando que temos como patrocinadores All Invest 5.0, Cainco, Par Mais, Unimed Grande Florianópolis, Univale, Cicobi e Casaredo. Nós também agradecemos o apoio de CACB, Adove, Acil, Expresso São Miguel, Rejane Silva Sanches, Vanilza Oliveira, Sebrae Santa Catarina e BRDE. Iniciaremos o nosso programa da tarde, a nossa parte vespertina do nosso terceiro Seminário Empreende Mulher Catarinense, com a participação de Corine Giele Eloy. Ela é diretora de projetos do SEMI para apresentar a campanha Inspiring Girls Brasil. Obrigada. Pode mostrar o vídeo? Carla, the coder. If only that were true. Hi, I'm Sophie Marca, also known as Sophie the Animator. I love color, telling stories, and turning ideas into visual things. I love my job, but there's a problem. One big problem that really gets me animated. The fact that in animated films, only 29% of characters are women. And when we are in them, we're usually the sidekick or a damsel in distress. Still, children find their first role models in cartoons. And if they don't see women leading, achieving, and succeeding, then girls and boys might think women are incapable of doing any of that at all. So, you're probably wondering what you can do about it, right? It's simple. Please share this film in the hope that the studio bosses will commit to drawing us women as lead roles in the future. After all, we're just as capable of doing an infinite number of things, and beyond. It's time to redraw the balance. Thank you. Obrigada pela atenção. Eu vou traduzir rapidamente o que foi falado durante o vídeo. A Inspiring Girls International é uma ONG internacional que está justamente tentando despertar a visão, uma visão mais ampla das profissões das mulheres. E estamos hoje lançando essa ONG, esse projeto aqui no Brasil, com o apoio do SEMI, a Comissão Projetos. E eu queria participar e compartilhar esse vídeo com vocês para mostrar como podemos também empoderar as mulheres, as meninas, de outra maneira. Então, esse projeto que vai ser lançado hoje num colégio também e outros colégios é uma chamada para poder chamar mais mulheres profissionais visitar colégios.
Então, a organização internacional chama países no mundo para começar a se conectar com meninas, porque o que está acontecendo hoje em dia, estamos realmente percebendo que a conscientização não é suficiente. Campanhas de empoderamento não são suficientes. Os dados ainda são muito, muito fracos. Não temos muitas mulheres na liderança, em carga de alta gestão, participando na política. Então, a ideia, que é bem simples, é ter mais e mais mulheres profissionais visitando colégios e apresentando o trabalho dela, né? Para quê? Para ampliar o horizonte dessas meninas, para saber mais sobre diferentes profissões que às vezes não são apresentadas nas escolas ou não são apresentadas na família, e para poder depois ter mais escolhas, né? Para poder talvez não mais servir os outros, mas desenvolver mais liderança na sua vida profissional. Então, hoje, estou fazendo essa chamada. Aqui, o lançamento está acontecendo em Santa Catarina, mas queremos atingir o Brasil todo. Queremos também cada estado responsável no Brasil para chamar mulheres, entrar em contato com colégios. Então, estou avisando vocês que o website, a fanpage da Inspiring Girls Brasil vai estar lançando em português, com vídeos em português também. Vamos chamar vocês para se registrar e doar 1 hora por ano do seu tempo. 1 horinha para visitar um colégio do seu bairro e apresentar a sua profissão. Nada mais. Então, eu vou estar atrás de vocês com muito apoio de várias redes, né? Vamos ter o SEMI, a CIF, o Movimento dos ODS aqui de Grande Florianópolis, o ICOM, a ONU Mulher também, a CACB, FACIS, nós apoiando para conscientizar as mulheres sobre essa ação, né? Vamos tentar, chega de campanha, chega de conscientização, mais ação, visitando as meninas e mostrando para elas o que elas podem fazer, quais são as escolhas delas. Então, vamos terminar essa fala agora com um vídeo da presidente da ONG Internacional. Ela se chama Miriam Gonzalez, ela é esposa de um deputado inglês, e ela iniciou esse movimento no mundo. Então, estou muito orgulhosa, muito honrada de compartilhar essa novidade, porque o Brasil vai ser um dos países mais impactantes do mundo. Imagina, né? O número de mulheres empreendedoras, colaboradoras, funcionárias que vão visitar todos esses colégios. Então, vamos escutar ela. Acho que ela vai falar em inglês, então eu vou traduzir depois. Obrigada. I'm so delighted that you're launching Inspiring Girls in Brazil, and that in doing so you're joining this truly international movement now that Inspiring Girls International has become, where we are operating already in 5 different countries, and you are the 6th one. I hope that you enjoy the day, and especially that you girls realize how many different things you can become if you only make an effort to work hard to try to get there. Really, the only limit in life is yourself. So don't let anybody else tell you that there is something that you cannot do. I am sorry not to be able to be with you today, but I really hope I will be able to go to visit you very soon, and to see on the ground there all the wonderful things that you will be doing with Inspiring Girls in Brazil. Please enjoy the campaign and continue convincing people to join us. Ciao. Falou que ela está acolhendo o Brasil, desejando um bom lançamento para nós, dizendo que ela conta com todas as mulheres empreendedoras do evento Empreende Mulher para ajudar a desenvolver esse projeto no Brasil. Ela falou que o Brasil é o país número 6 a desenvolver esse projeto, que ela esperando muito, né, por causa do tamanho do Brasil, que ela está se desculpando de não estar aqui hoje, mas que ela vai visitar o Brasil ano que vem para ver justamente a evolução do projeto aqui.
Então, minha ideia hoje seria de fazer um pequeno filme, ouvindo as suas vozes, dizendo, inspirando meninas no Brasil. Eu posso contar com vocês, fazer isso agora, rapidinho? Acho que a Aline vai filmar, pode filmar? Inspirando meninas no Brasil? Inspirando meninas no Brasil? Inspirando meninas no Brasil? Obrigada a vocês. Obrigada. Merci, Corine, a nossa francesa mais brasileira. Iniciamos a tarde de hoje também com uma performance além do empreendedorismo. É a apresentação do grupo Iris, com uma performance dinâmica exclusivamente feminina. A convite do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL, em 2015, um grupo de amigas ensaiaram 3 músicas para se apresentar no evento Mulheres de Sucesso. Seu propósito é levar a música como alimento da alma, para alegrar os corações. Por isso, cantam nos hospitais, asilos e igrejas. São 10 amigas, em profissões distintas, e cantam porque lhes faz bem. Agueda, Carmen, Isabel, Janelice, Mariluce, Maria Tereza, Maritane, Mônica, Rosimara e Suzana. Acompanhadas pelos músicos Edson De Geroni, no baixo, Jackson Castilhos na percussão e no violão o maestro e professor Alexandre Bueno. Escolheram o nome Iris, baseado nas mitologias gregas e japonesas, que vem da flor, que representa fé, valor e amizade. Com vocês, o grupo Iris.
Obrigada a todas as integrantes do Grupo Íris. Elas vão receber um mimo também nos bastidores para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso grande evento de sucesso. Durante a entrada no evento hoje à tarde, todas vocês receberam um chocolate personalizado do SEMI, que simboliza a comemoração dos 20 anos do Conselho Estadual da Mulher Empresária, para trazer ainda mais alegria e bem-estar para o nosso dia de hoje, que está apenas na metade. Parabéns a todas nós, empreendedoras catarinenses. Passamos de imediato a nossa programação, relembrando a todas que é muito importante preencher a ficha de avaliação e deixá-la no credenciamento do nosso evento. A próxima palestra possui como tema a alma feminina nas finanças e no empreendedorismo. Nós temos a palestrante Analisa Blando Dalzotto, sócia fundadora e diretora-geral da Par Mais, planejadora financeira pessoal, especialista em gestão financeira, investimentos e mercado de capitais pela FGV, administradora de empresas pela Unisul, líder do Grupo Mulheres do Brasil em Santa Catarina, embaixadora da Associação Planejar em Santa Catarina. Nossa mediadora é a jornalista Júlia Pitan. Ela é editora do Diário Catarinense, foi correspondente do Valor Econômico em Santa Catarina e repórter da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios em São Paulo, assim como passagem pelos jornais mais importantes do sul do Brasil. Graduada pela PUC, especialista em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV São Paulo, em 2016 foi listada pela publicação Jornalista e Companhia como uma das 10 jornalistas mulheres mais premiadas do Brasil. Eu solicito que as duas venham juntas para o palco, nossa palestrante Analisa Blando Dalzotto e a nossa mediadora Júlia Pitan. Bem, boa tarde a todas. É uma honra enorme estar aqui falando para vocês, pessoas que eu super admiro, então, assim, é um desafio enorme também eu tentar passar uma mensagem bacana para vocês. Então, assim, eu não sou palestrante, eu sou empreendedora, empresária, planejadora financeira, então também fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, me interromper. A gente está aqui para falar um pouco sobre... Eu adorei o tema, achei um tema super bacana. Então, eu preparei essa apresentação, nós preparamos essa apresentação especial, porque é um tema muito legal. A alma feminina nas finanças e no empreendedorismo. A gente tem muito... A gente já percorreu muita coisa e a gente tem muito a percorrer ainda. Temos muito chão pela frente. Pode pular um? Eu trouxe algumas informações para depois... obrigada. Eu trouxe algumas informações para depois a gente conseguir debater sobre isso. 54% das empreendedoras, elas empreendem por necessidade. Os homens são 32%. O empreendedorismo feminino cresceu 34% em 14 anos. Vejam bem, 75% das mulheres colaboram com as despesas de casa e fazem a gestão do orçamento. Então, 74% das mulheres é que cuidam do dinheiro da família. 74% das mulheres são responsáveis pelas compras domésticas. Então, a gente que decide o que nós vamos fazer com o dinheiro da casa, da família. 50% não consegue guardar nada. E, assim, do ponto de vista estatístico, né, 32% das pessoas
conseguem guardar algum dinheiro, 32%. Só que as mulheres, a gente está falando em 50%. Então, as mulheres, elas são mais responsáveis, vamos dizer assim, com o bom uso do dinheiro. São mais preocupadas também. E 38% tem planilha de controle financeiro. Vamos para mais informações, depois a gente vai chegar às conclusões. Das mulheres, essa aqui é uma fonte do Itaú. Das mulheres, pesquisa do Itaú. Das mulheres que conseguem poupar, que conseguem guardar dinheiro, 45% usa o dinheiro para emergência. Então, assim, uma reserva de emergência, isso é extremamente saudável. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, o quanto que deve ser, como é que a gente dimensiona essa reserva para emergência. 30% para planejar o futuro, 29%, arredondando, 30% guardam dinheiro para planejar o futuro. E 55% do dinheiro está em previdência privada, imóveis, renda fixa e caderneta de poupança, que são os investimentos mais seguros, mais conservadores, não necessariamente seguros, são mais conservadores. Depois nós vamos falar um pouco sobre imóveis, previdência, como escolher esses produtos. Tá, então, eu preciso ficar de pé, porque eu fico agoniada de ficar sentada. Vou acatar a sugestão da Júlia. Então, olha só, com essa postura conservadora, como a mulher gosta de ficar, ela tem essa postura conservadora, ela é mais preocupada com o futuro do que o homem, e é isso mesmo. Quando se torna investidora, consegue melhor resultado no longo prazo. As mulheres investidoras conseguem melhor resultado no longo prazo do que os homens. E eu trouxe mais números aqui. Então, as mulheres investidoras, essa é uma pesquisa americana, mas a gente vê na realidade, eu sou fundadora de uma empresa, que é a Par Mais, a gente faz finanças corporativas, finanças pessoais, e a gente faz a gestão dos recursos financeiros dos nossos clientes. Então, a gente observa que é exatamente isso. Isso é uma pesquisa americana, mas cai como uma luva para a gente. Então, as mulheres são calmas e conservadoras, assim como Warren Buffett. Warren Buffett é o muso, é o guru dos investimentos. Ele é um americano muito famoso, um grande investidor, dono da Coca-Cola, de um monte de coisa. E aí tem um livro que o título é que Warren Buffett investe como uma garotinha. Porque é característica. Então, assim, as nossas características são muito saudáveis. Existe uma área das finanças, chama finanças comportamentais, que estuda a relação do homem com o dinheiro, e a gente observa, assim, tem vários estudos, várias teses de doutorado, várias pesquisas, que nós temos vieses, eles chamam de vieses. Nós temos características comuns, não é? Então, assim, é uma característica comum das mulheres ser conservadora e calma. Logo, a gente não se expõe tanto ao risco. Nós temos paciência e visão de longo prazo, e a gente não fica comprando e vendendo ações o tempo inteiro. Os homens rodam muito a carteira. Se os homens, numa carteira de ações, os homens eles assumem muito mais risco. Então eles vão comprando e vendendo as ações e acaba perdendo muito dinheiro, porque acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Com um perfil conservador, a gente consegue fazer melhores investimentos. E a gente dedica mais tempo para estudar. Só que aí que vem o problema. A gente acha que sabe menos do que a gente realmente sabe. Então, a gente acha que sabe menos. E aí a gente tem medo. Como a gente tem medo, a gente não assume, não tem a coragem para tomar decisão de investimentos. E a gente delega isso para os homens. Então, foi muito oportuno poder falar isso aqui, porque a gente precisa mudar essa realidade, né? Por que a gente não se empodera do ponto de vista financeiro também? Né? É muito complicado, assim. 5% da nossa base de clientes da gestora de investimentos é de mulher. 95% são os homens. Né? Então, assim, a gente tem que falar com o homem, não com a mulher.
Na nossa base, a gente fez uma pesquisa qualitativa, a gente faz marketing digital, né? A gente capta clientes via marketing digital e a gente não aborda as mulheres. Não adianta abordar as mulheres. A gente, assim, eu estou falando de modo geral. Eu sou investidora, sempre fui. E temos lá 5% da base que são investidoras. Mas, assim, não adianta a gente perder tempo abordando mulher, porque ela vai perguntar para o pai, para o marido, para o irmão, para o ex-marido. Hoje veio uma cliente que foi o ex-marido que indicou. E não tomamos essas decisões. E os homens, eles tendem a achar, eles acham que sabem mais do que realmente acham, do que realmente sabem. Então, faz muito mais sentido a gente se empoderar e ajudar os homens nessa ousadia deles, do que a gente delegar para eles. Entendeu? Então, eu vou falar um pouco, né? Não temos muito o que falar, como, né, não vou ficar aqui ensinando o padre a rezar a missa, mas eu fiz essa reflexão, por que eu me tornei empreendedora? Eu me tornei empreendedora por necessidade, que nem aquele estudo lá. Porque eu casei com um esportista, a gente mudou, aí eu tive um filho, aí ele teve leucemia, aí tive outro filho, fui cuidar de filho, aí eu tentei empreender, parava. Aí eu vim morar em Florianópolis, chegou assim, chega, não, né, eu quero começar, eu tinha muita vontade de trabalhar. Aos 30 anos eu comecei a fazer reforma, comprava uma casa, reformava para vender, e eu que tomava as decisões de investimento, sempre foi assim. E eu me tornei empreendedora por necessidade. Mas eu me tornei empreendedora também porque eu tive um modelo. A minha mãe, meu pai era empresário. Aí a minha mãe, ela queria trocar as cortinas da casa. E meu pai disse, não tem dinheiro. Aí ela falou, então eu vou trabalhar contigo para te ajudar. E aí ela assumiu o administrativo, meu pai era muito bom técnico, e aí eles conseguiram prosperar. E eu tive esse modelo, eu tive esse bom modelo. E meu pai e minha mãe sempre acreditaram na minha força de trabalho, na minha força de empresária. E por que por necessidade? Porque aos 30 anos, quando eu tentei ter uma loja vendida, aos 30 anos, que agora estou com os 2 meninos, agora eu vou conseguir, era difícil arrumar emprego. Quem é que ia dar emprego para mim? Né? Tinha trabalhado com os meus pais, mas eles tinham encerrado, ajudei eles a encerrar as atividades, a encerrar a empresa. Então, assim, agora, né? Então, eu vou ter que empreender. Então, eu fui empreender por necessidade. Tem gente que empreende por necessidade financeira, tem gente que empreende porque não consegue emprego em outro lugar, não é? Então, no meu caso, foi esse. E por que eu tomo as minhas decisões de investimento? E por que eu me tornei uma investidora? Antes de ter uma gestora de recursos, meus filhos não tiveram caderneta de poupança, eles tinham ações, quer dizer, no começo eles tinham, mas depois começou o home broker, a Fatora Terino, uma corretora das antigas, ela fez o home broker e eu comecei a operar, caía, aquela internet de antigamente, tal, a conexão caía, eu estava comprando a ação, eu não sabia o que eu tinha comprado, não foi fácil, bem difícil, mas eu consegui aprender bastante, eu gostava disso. Daí eu vou contar a história por que eu me tornei investidora. O meu pai e minha mãe acreditaram muito em mim. Eu tenho uma irmã que é 2 anos e meio mais velha do que eu, ela é uma artista, ela é cantora, e ela nunca teve jeito para matemática. Então, bem novinha, meus pais pediam para eu cuidar do dinheiro dela. Se a gente saísse para comprar uma roupa, meu pai dava o cheque em branco para mim. Para eu fazer lá, para eu cuidar dela. Não, porque a Débora não sabe fazer isso. Ela não sabe até hoje. Ela tem maior dificuldade de lidar com as finanças. Eu tenho 2 filhos, um que é engenheiro e outro que é músico. E esse músico tem déficit de atenção, tem 18 anos. Tinha, né? Tinha déficit de atenção. Quando eu comecei a dar semanada para ele comprava tudo em bala e comia tudo no mesmo dia. Era um horror. Como é que eu vou educar esse menino? Ele li um monte de livro de educação financeira e tal. E ele lida muito bem com o dinheiro dele hoje em dia, sabe? Ele tem cartão de crédito, aí ele faz música, vende música, não sei o quê, faz os bicos dele, ganha o dinheirinho dele. E ele lida muito bem com dinheiro. A minha irmã, se tivesse tido essa formação financeira, por mais que ela não tivesse aptidão, porque só 20% das pessoas têm aptidão para lidar com dinheiro, 80% não têm aptidão. Mas não por isso, se a gente não der técnicas, não por isso não vão conseguir, entendeu? Então, assim,
eu tive aptidão e eu tive gente que acreditava em mim e eu fui exposta a isso, daí eu tive que aprender e fazer. E eu casei com 17 anos e o meu marido, que é um esportista, ele despachou para mim também essa questão do dinheiro. Para ele sempre foi uma batata quente na mão, ele não queria saber. E eu tinha aptidão, gostava disso, me sentia até super importante. Ele tinha 28 anos, eu tinha 17, e eu comecei a cuidar. Então, assim, eu tive gente que acreditou em mim. Eu tinha aptidão, mas eu tive gente que acreditou em mim. E agora eu pergunto, né, para vocês que façam, qual foi o modelo de vocês, né? Quem acreditou em vocês? Ah, eu queria fazer uma pergunta. Quem investe os seus próprios recursos por conta própria? Ó, não é metade, mas aqui a gente tem o quê? Uns 20% pelo menos. É uma estatística bem melhor. A gente está realmente no ambiente. Mas, por outro lado, pode levantar a mão de novo? Quem investe por conta própria? Talvez uns 40%, né? Já é muito bom. Já é muito bom. Mas vejam bem, né? Se fosse numa galera, numa plateia masculina, esse número seria bem maior, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar disso, de empoderamento financeiro, que é a minha praia, não é? Então, eu quero dar dicas de empoderamento, de ajudar vocês a se empoderar para conseguir tomar suas decisões de investimento sozinhos. Mas antes de entrar nessa seara, eu quero falar um pouquinho do Mulheres do Brasil, que eu já acabei de falar para a Corine, que acabamos de fazer uma parceria para contar com o apoio do Mulheres do Brasil para esse projeto do Inspiring Girls, né? Porque é o seguinte, no Mulheres do Brasil tem 2 projetos, mas tem vários projetos de empoderamento feminino, mas o projeto Vozes é mais ou menos esse, tem muita relação com esse projeto da Corine, que é o seguinte, a gente sabe, que ela acabou de falar, não adianta a gente ficar falando que a mulher tem que se empoderar, a gente precisa ter exemplos. É assim que funciona, é muito difícil a gente desbravar, não é? Então, o meu marido, ele fala nas palestras dele que o impossível só é impossível até que alguém o faça. Abrir, desbravar, tipo o Guga, que ganhou Roland Garros. Ele foi o primeiro, muita gente, não, brasileiro nunca vai ganhar tênis. Aí o meu marido é medalhista de prata da Olimpíada do voleibol de 84, também ninguém acreditava nele quando eles ganharam a medalha de prata. Depois que eles ganharam aquela medalha de prata, olha o quanto que o Brasil vem ganhando desde então, no vôlei masculino e no feminino. Então, assim, é muito importante a gente ter um exemplo. Então, eu acho que nós, mulheres empresárias, a gente tem um papel social bem importante, que é a gente dar exemplo. Então, esse projeto da Corine é o máximo, o projeto do Mulheres do Brasil, Vozes, é isso. Vão 2 mulheres trabalhadoras de várias profissões, vão lá e vão conversar com os meninos e as meninas. Só assim, porque os meninos também precisam ser empoderados, né? Assim, eles têm que... Eles têm mãe, eles têm irmãs, a sociedade tem que entender, e nós, empresárias, temos esse papel importante. Então, assim, convido mesmo a todas, seria muito bacana se alguém quiser nos ajudar ali no Mulheres do Brasil ajudar o projeto da Corine. Eu acho que a gente tem esse papel muito importante, que só assim a gente muda uma sociedade. Mas então vamos falar de empoderamento financeiro. Antes de falar de onde investir, a gente tem que falar um pouquinho sobre como consumir. Quando a gente consome, o Mojica, ele fala isso, né? Que quando a gente consome, a gente não está consumindo dinheiro, a gente está consumindo vida, porque a gente gasta tempo para ganhar o dinheiro, não é? A gente se dedica horas e horas trabalhando para ganhar esse dinheiro. Então, quando a gente consome, a gente tem que estar bem ciente que a gente está dando um pedaço do que a gente viveu. A gente está dando as nossas horas, o nosso tempo de vida. E essa é uma reflexão bem importante que a gente tem que fazer. Se a gente pensa assim, a gente consome melhor. O objetivo é sempre consumir melhor, não é não consumir, mas é consumir bem. E a gente tem que ser consciente que tem uma série de fatores psicológicos, finanças pessoais, a gente lida com emoção. Então, a gente tem que pensar muito, assim, a gente tem que saber
que nós somos seres que somos... não é que nem finanças de empresa. Finança de empresa a gente é muito mais frio. Ah, caiu o faturamento, a gente corta custo. Ah, caiu mais ainda, a gente vai demitir. A gente dói por dentro, né? Tudo aquilo que impacta, que envolve uma demissão. Mas a gente vai tomar a atitude que tiver que tomar. Finanças pessoais é diferente. Então, assim, a gente precisa conhecer os nossos pontos fracos. Eu costumo falar, o meu ponto fraco é ir para shopping. Meu ponto fraco é ir para shopping com tempo. É o meu ponto fraco. Então, assim, nem me convida para ir para shopping e tomar café. Não vou. Não passo nem perto. Porque eu gosto de comprar roupa e sapato. Então, eu não vou. Entendeu? Então, assim, a não ser que esteja no meu orçamento, que eu vou lá e daí gasto tudo de uma vez, pago tudo à vista, acabou, está dentro do meu orçamento, entendeu? Mas se eu não quero gastar, eu não vou. Então, assim, a gente precisa saber, e a gente até pode ficar falando horas aqui, mas não tem esse tempo. A gente precisa saber como lidar com as nossas emoções. E outra dica bacana, então, como a gente está gastando nossa vida, quando a gente compra alguma coisa, é a gente calcular quanto custa a nossa hora. A gente tem uma planilha lá no site que dá para baixar, né, gratuita, para fazer esse cálculo, mas não é um cálculo complexo. A gente tem que saber quanto que a gente ganha, dividir pelas horas trabalhadas do mês, né, ver quantas horas por semana, vezes quantos dias do mês, e aí a gente consegue, aí divide, né, o quanto que ganha pelas horas, e a gente chega no número de horas. Aí toda vez que você for comprar alguma coisa, você está em dúvida se deve comprar ou não, aí você pega e multiplica aquele valor, pega o valor do negócio, vê quantas horas você vai precisar trabalhar para comprar aquele negócio. Daí a gente passa a controlar, estou dando tantas horas da minha vida por esse negócio, porque é legal. Agora, se ele não for legal, a gente não vai fazer. E uma dica muito simples, mas que tem um impacto sensacional, é que para a gente conseguir poupar, porque 51% das mulheres não conseguem guardar nenhum dinheiro, né? A gente viu lá. Como é que a gente faz para guardar? Ou guardar aquilo que a gente deseja? Ter objetivos. É simples, mas nem todo mundo se toca disso. Esse ano eu quero, sei lá, daqui um ano eu quero dar entrada na minha casa, eu quero fazer uma viagem. Sei lá, vai lá e escolhe os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. É muito impactante ter objetivos. Nós vamos ver um videozinho aqui que mostra como que isso funciona. Liga pra gente. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm going to go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay?
You can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muito fofo, né? Essa teoria do marshmallow é uma teoria que é dos anos 70, de Stanford, Estados Unidos. É mega atual ainda. Tem vários estudos. A história dos vieses, das finanças comportamentais. Se a gente não tem a possibilidade de ter um marshmallow, aguardar para comer um marshmallow, para ter dois ali na frente, a gente não resiste. Muitas vezes a gente não resiste. A gente é igual às crianças, nós somos iguais às crianças. E a gente ainda tem um fator sério, que no Brasil não se estuda finanças nas escolas, finanças pessoais. A gente não tem estratégia. Então é fogo, né? Então, gente, a dica é essa. Tenham objetivos que a gente com a cenourinha ali na frente vai facilitar muito a nossa vida. Vejam essa estatística aqui triste. 1% dos brasileiros consegue manter o padrão de vida, viver de renda na aposentadoria. 99% não consegue. 25% continua trabalhando, mas chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Então, é muito complicado. Então, assim, ó, vamos nos organizar, vamos botar nos nossos objetivos ter uma aposentadoria confortável, para que a gente não precisa depender dos nossos filhos ou de favor, né? Porque é muito, muito difícil isso, né? Na China, ali eles vivem aquela situação que os filhos não podem ter filhos, têm que cuidar dos pais, dos avós. É complicado isso. Japão, né? Enfim. Como é que a gente vive de renda? O que é independência financeira? Como é que a gente constrói isso? A gente constrói isso gastando menos do que se ganha, sabendo investir bem e organizando um conjunto de ativos, um conjunto de fontes de renda, entre elas o INSS. A gente colaborou com o Estadão, eu me orgulho muito de ter participado desse simulador, nós ali na Farmais que construímos, e eles fizeram o sistema. Então tem um simulador muito legal lá no Estadão, que ele faz a comparação do INSS atual com o INSS proposto pelo governo, que está difícil de passar, mas aquela proposta de 40 anos de contribuição, mínimo de 25 anos, hoje é 15. E, muitas vezes, para quem pode escolher, então, o empresário, muitas vezes pode escolher quanto que ele vai contribuir de INSS. E, geralmente, contribui com salário mínimo. É equivocado. INSS é um bom investimento, inclusive para a nova regra. Para você obter a mesma renda de INSS no futuro, você tem que poupar o dinheiro e tomar bastante... Se você for usar o mesmo dinheiro, você vai ter que tomar bastante risco para conseguir ter aquela renda futura. Muito risco. Então, assim, o INSS, mesmo com a nova regra, ele continua sendo bom. Exemplo, né? Hoje, mesmo com a reforma, vamos contribuir no mínimo 25 anos. Então, você contribui por 25 anos para se aposentar aos 65, se você contribuir o mínimo, se você tiver essa opção. Com 20% de 5 mil, que é 1.000. Aí você, aos 65, você começa a usufruir, vive até os 90, vamos dizer que nós vamos ver bem mais, então você vive por 25 anos também, e você vai ter, em vez de 20% das contribuições, do que você pagou, você vai ter 85%. Então é bom, não é ruim, entendeu? É bom. Além disso, a gente tem que juntar... Direito autoral, quem tem essa possibilidade é o máximo, porque você faz uma vez, você cria alguma coisa e o dinheiro fica pingando na conta. Quem é artista, escritor, os jornalistas têm essa prenda, né? Direito autoral é um negócio que vale a pena pensar nisso. E depois é o patrimônio que a gente acumulou, imóveis comerciais, são bons geradores de renda. Então, a gente precisa cuidar disso. É disso que nós vamos falar, então, um pouquinho, de patrimônio. Antes, olha a decisão
olha a decisão de o que a gente faz hoje com o dinheiro, quanto que isso impacta para o nosso futuro. Então, essa bolsa, vamos dizer que ela custe 15 mil. Eu acho que ela custa mais agora, né? Mas vamos dizer que ela custe 15 mil. Eu posso... Quanto? 30? Tá, mas vamos falar que é 15. Tá? Tá na promoção, não tem promoção também, mas é outra bolsa, então, é uma mais barata. Usada, Então tá, aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode comprar essa bolsa, ou a gente pode comprar essa bolsa aí de 15 mil, supondo que ela seja, uma por ano, ou a gente pode comprar uma bolsa a cada 3 anos. Tá? Difícil, mas aí a gente compra uma genérica. Então, assim, no primeiro ano, eu compro a minha bolsa. Quando completar 1 ano, eu compro uma genérica, pego o dinheiro, os 15 mil, e aplico. No final quando completar, então, o primeiro ano, no final do segundo ano, eu vou lá e compro de novo uma genérica e aplico a diferença. Aí, quando completar 3 anos, eu compro outra bolsa. A diferença de não comprar uma bolsa todo ano, ou comprar uma a cada 3 anos e as genéricas não é porque a gente precisa, em 10 anos, se eu conseguir uma taxa de 10% ao ano, não estou falando aqui se é com inflação, sem inflação, é só conta redonda aqui, tá? Conta de padeiro. Eu vou ter 234 mil reais. E eu continuo fazendo isso por 30 anos. Ao final de 30 anos, eu tenho 2 milhões e meio. 2 milhões e 418 ao final de 30 anos. Então, o que a gente faz com o nosso dinheiro hoje faz toda a diferença no futuro. Faz muita diferença. Por que isso acontece? Por causa dos juros compostos. O Einstein falava que os juros compostos são a 8ª maravilha do universo, porque tornam a 8ª maravilha do mundo, porque tornam o tempo um aliado na acumulação de riqueza. Isso são juros compostos, né? Eles são realmente... Quando eu descobri os juros compostos, eu tinha uma pequena construtora incorporadora. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui tomando esse risco danado? E a taxa de juros do Brasil estava 23%, 25%. Gente, pelo amor de Deus, quando eu aprendi a fazer cálculo, eu entendi quanto que isso era bom. Daí mesmo que eu peguei gosto pelos investimentos, né? E continuo empreendendo mesmo assim, porque eu adoro empreender, então eu tomo risco aqui, mas os investimentos financeiros são realmente... Aqui no Brasil, a gente tem a maior taxa de juros do mundo. Então, tem muitas oportunidades. Então, vamos lá. Os juros compostos. No primeiro ano, vamos supor que eu tenha 100 mil. E aí, rendeu 10%. Então, no final do primeiro ano, eu tenho 110 mil. No final do segundo ano, eu não tenho 120 mil. Eu tenho... Por quê? Porque eu vou calcular o segundo período, então eu vou calcular a partir dos 110 mil, que é o valor que eu tenho, que eu acumulei no primeiro ano. Então, ele já começa com 110. Mais 10%, eu vou ter 121 mil no segundo período. No quinto período, eu não vou ter 150 mil, eu vou ter 161 mil. Porque eu vou ganhar os juros sobre os juros. E isso, no longo prazo, faz uma diferença monstra. Também faz se a gente estar tomando dívida. Né? E aí, país dos maiores juros do mundo, cartão de crédito a 450% ao ano, quebra qualquer um. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas, enfim, não é a seara para hoje, mas a gente tem que tomar bastante cuidado de usar o juro composto a nosso favor, não contra. Aí, isso aqui a gente mostra sempre para a molecada, adora isso. Como que você vai fazer para ter R$1 milhão aos 65 anos? Vejam, se a gente tem... Será que é aqui? Na luzinha, não. Lá no primeiro período, aqui, ó, na primeira barra... Aqui, ó. Olha só, aos 20 anos, eu vou precisar economizar R$110 por mês. Aos 20 anos. Porque essa barra vermelha aqui, ó, é o tanto que eu vou ter que fazer de economia, de esforço. Toda essa barra amarela aqui, ó, é o tempo e a taxa trabalhando a meu favor.
Aos 40, tá bom ainda, ó, dá para fazer uma brincadeira boa aos 40 anos, ó. Eu tenho que, esse aqui vai ser o tamanho do meu esforço. E isso aqui, ó, é o tempo e a taxa fazem isso por mim. Eu só tenho que ter paciência e perseverança. E as mulheres têm. A gente tem isso. Olha os 60 anos como já fica mais difícil. O esforço é enorme e eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo a meu favor. Então, quanto antes a gente souber, quanto antes a gente botar esse dinheiro para trabalhar para a gente, muito menor o nosso esforço, nosso sacrifício. Tá, onde que eu vou investir? Gente, quanto mais enxuta a nossa estrutura familiar, melhor. A gente tem um caso de uma cliente que quando ela foi lá, ela e o marido estavam querendo aposentar. Ele já estava desacelerando, ela precisava, ela estava cansada também. Só que eles tinham 5 imóveis que usavam. 5 imóveis que usavam. Era a casa deles, a casa da praia, a casa de... Tinha uma casa em Gramado. Eram 5 imóveis. Era sítio, um monte de coisa. E tinha pouco patrimônio trabalhando a favor deles. A hora que eles entenderam a lógica, que se eles vendessem todo esse patrimônio, eles iam ter uma estrutura muito enxuta, logo, despesas mensais, muito menos despesas mensais, iam enxugar muito a estrutura, iam gastar muito menos com funcionários, com limpeza, com manutenção, e eles iam pegar aquele dinheiro e trabalhar a favor deles. Eles venderam tudo. A gente até recomendou ficar com a casa. Eles venderam inclusive a casa, compraram um apartamento de 3 suítes, que eles já tinham 2 filhos grandes, aqui, um em Miami, passam meio ano em cada lugar. Se aposentaram, né? Então, assim, quanto mais enxuta a nossa estrutura, quanto menos quartos, menos cômodos, menos casas, menos carros, menos a gente gasta por mês, daí sobra mais, e mais a gente consegue fazer o patrimônio trabalhar para a gente consegue usar os juros compostos a nosso favor. Agora, isso aqui para empresário é muito legal. Isso aqui é um gráfico de risco-retorno que a gente estuda quando estuda finanças. No mundo inteiro a gente usa isso. No Brasil a gente tem uma anomalia. A gente tem os títulos públicos do Brasil que pagam um retorno muito bom. Isso é uma anomalia, é uma grande vantagem que a gente tem. A gente emprestar dinheiro para o nosso país é o investimento de menor risco para um brasileiro. Porque todo, Argentina, Grécia, os governos, eles não ficam devendo para o seu cidadão interno, eles dão calote na dívida externa. Não vão pagar o que a gente toma emprestado fora do país, porque senão a economia para. Então, a gente tem uma grande vantagem que são essa oportunidade de ganhar dinheiro de forma segura no Brasil. Agora, olha as empresárias aqui, né? Não tem outro jeito ninguém fica bilionário emprestando dinheiro para o Brasil. Daí, né, o cartão de crédito, a agiota, talvez fique, mas que daí é o próprio negócio deles, né? Mas o que a gente pode ter, que tem potencial maior da gente ganhar muito dinheiro é com o negócio próprio, mas também a gente toma um risco danado. Então, para os empresários, a gente agora até está conversando com os empresários, eles têm bastante dinheiro, que estão investidos, está tudo investido em ações, se eles já são empresários, não é adequado. O empresário tem que tomar menos risco nos seus investimentos, porque ele já está tomando risco empreendendo. Então, a gente precisa olhar as nossas questões financeiras e patrimoniais como um todo. Isso é muito importante. E o empresário... Vale destacar aqui que a sua empresa pode ser o seu maior ativo. Então, é muito importante. Daí, uma das coisas que a gente faz lá na empresa é finanças corporativas, né? Então, assim, a gente tem muito esse olhar para o empresário. Não custa aqui falar algumas coisas, talvez esteja chovendo no molhado, mas, assim, 80% que a gente vê ali nas nossas estatísticas dos empresários que não são empresas cotadas na bolsa, empresas muito grandes, mas empresas com faturamento bem bom, misturam física com jurídica. É muito normal. Nem todos fazem conciliação bancária. A gente vê lá a empresa que tem
muitas contas correntes e paga um monte de juros no cheque especial porque não consegue se organizar financeiramente. Se o empresário, a empresária, ela é fundamental para o negócio, isso tira valor de mercado. Então, a gente preparar uma sucessão, implementar regras de governança, é muito importante. Esse olhar, que eu posso caprichar, se eu seguir certas regras, a minha empresa vai valer mais, é super importante a gente ter esse olhar. Por quê? Pode ser para preparar um sucessor, ou pode ser que a hora que a gente esteja cansado, a gente possa vender a empresa, botar o dinheiro no bolso e aposentar. Então, é bem legal para o empresário cuidar, ter esse olhar, que a empresa, ele não precisa liquidar a empresa quando parar de trabalhar se ele não tiver assessor, que ele pode vender. Imóveis. O brasileiro adora imóveis e as mulheres adoram imóveis. Imóvel é um investimento bom ou é ruim? Ele depende, ele pode ser muito bom como ele pode ser muito ruim, mas vamos dar aqui dicas. Imóvel residencial não é bom gerador de renda. Então, se eu compro um imóvel residencial para ter renda, não é legal, porque o imóvel residencial, ele vai dar muita manutenção. Daqui 15 anos, sei lá, a cada 15 anos a gente tem que fazer uma reforma. Aí quando a gente faz uma reforma, são 3, 4 anos da renda dele para pagar aquela reforma. Então, se é para viver de renda, se é para gerar renda, imóvel comercial é muito melhor. É um bom gerador de renda. Agora, pode vir um bom momento para imóveis comerciais, para quem quer ter renda, porque com a crise tem que ter oferta. O brasileiro demora um pouco, porque o brasileiro acha que, mas o meu imóvel 3 anos atrás ele valia 1 milhão e agora eu não vou vender por 600. Cara, tem taxa de juros ali pagando 10% na outra ponta, sabe? E se é o que o mercado está pagando, a gente não ganha sempre. Às vezes a gente dá um passo para trás, né? A gente não ganha sempre. O empresário sabe disso. Tem negócio que é bom, tem negócio que é ruim. O importante é a gente acertar mais do que erra. Então, assim, de novo, imóveis residenciais eles são bons para especular, mas daí o cara tem que entender disso. Comprar para vender, comprar na planta e vende, tá? Então, imóveis agora está surgindo várias oportunidades e com a queda da taxa de juros, agora até falando um pouco de cenário, né? Com a queda da taxa de juros, assim, nós estamos caminhando para isso, estamos num bom trilho para isso. Pode ser que o rendimento dos imóveis possa ser bem interessante, assim, começa a ficar bem mais interessante. Porque assim também, né? Não tem investimento ruim. A Bolsa, de 2003 a 2007, você podia fazer a bobagem que quisesse, ganhava dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro com a Bolsa. Eu fazia ali, estava tudo certo. Aí todo mundo que fazia qualquer coisa ganhava dinheiro ali. Depois, ela ficou muito tempo ruim. Ano passado, em fevereiro do ano passado, a Bolsa estava 38 mil pontos. Em 2008, no ápice, estava com 73 mil pontos antes da crise. Agora está com 68 mil pontos. Então, quem entrou na Bolsa no ano passado ganhou um monte de dinheiro no último ano. Depois da época da Bolsa, veio a época dos imóveis. Quem investiu em imóvel ganhou muito dinheiro. Agora, com a crise, não está bom. Mas agora o imóvel não deixou de ser ruim. Não deixou de ser bom. A gente está passando por um momento de crise, não é? Então, assim, também tem que olhar bastante cenário quando for fazer investimento. Então, a gente viu ali que as mulheres guardam dinheiro para fazer reserva para emergência. Isso é muito saudável. Quanto que a gente... É uma recomendação mundial dos planejadores financeiros do mundo inteiro. O ideal de reserva de segurança é a gente ter de 3 a 6 meses de despesas pagas. Para isso, a gente tem que saber quanto que são as nossas despesas. As despesas do mês. Aí, a gente vai aplicar onde esse dinheiro? Não quanto que a gente ganha, quanto que a gente precisa para viver, de 3 a 6 meses. Aí nós vamos aplicar em CDBs com liquidez diária, em título público do tipo Tesouro Selic, que antigamente chamava LFT, né, o título Tesouro Selic. Fundo de renda fixa, se a taxa de administração dele for baixinha, menos de 1%. É isso aí, com liquidez diária. Tá? O importante é ter a liquidez diária. E como é que eu faço para ter uma carteira eficiente? Isso é muito importante também, diversificar os investimentos. Então, um pouco eu já falei, a gente tem que olhar cenário, não é?
qual é o momento da economia atual, os objetivos, aquilo que a gente já falou antes, porque se eu tenho um objetivo de longo prazo, que eu quero me aposentar daqui 25 anos, por que eu não posso botar num fundo multimercado, num fundo de ações que busca ganhar dinheiro no longo prazo? Eu tenho 25 anos pela frente. Agora, eu não posso botar no fundo de ações a minha reserva de segurança, porque se eu precisar do dinheiro para amanhã, eu posso dar uma cacetada monstra, entendeu? E a gente vai ter que começar a olhar outros tipos de investimento, porque a taxa de juros do Brasil, se Deus quiser, a gente está diminuindo, né? Até a meta da inflação diminuiu. Com a meta da inflação diminuindo, a gente aumenta a possibilidade de ter menos juros no Brasil. Isso, para nós, empresários, é maravilhoso, porque a gente também vai conseguir tomar dinheiro mais barato. Se a gente precisar, alavanca a economia, é um ganha-ganha. Mas a gente vai perder a moleza de botar no CDB e mirar 100% de CDI. Vamos perder essa moleza. Então, talvez a gente tenha que tomar mais risco também. Então, é bom a gente começar a se empoderar mesmo, porque o Brasil, se Deus quiser, né, como diz um amigo nosso, com esse novo governo, ele entrou na estrada. Só que a estrada brasileira, né? Tem buraco, tem o boi que passa na frente, é daquele jeito brasileiro. Mas a gente está na estrada correta. A qualidade dos produtos, e a gente tem que ver o perfil de risco, né? Quanto que a gente se sente confortável ou não para determinados produtos financeiros. E precisa fazer uma diversificação inteligente. Essa regra funciona muito. Bons produtos, né? Então, assim, as mulheres gostam muito, que a gente viu ali, de investir em previdência privada. Previdência privada nada mais é do que você fazer um contrato com uma seguradora, e aí quando você pega aquele dinheiro, você coloca num fundo de investimento. E eles têm taxas. Muitos produtos de previdência, eles são extremamente caros. Se eles são caros, a gente deixa o dinheiro para a instituição financeira e perde rentabilidade. Esse aqui é o exemplo seguinte. Esse aqui a gente fez para uma cliente, mega disciplinada. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos entrar R$100 mil. E todo mês nós vamos aplicar R$5 mil. Essa cliente, ela estava num produto, numa previdência privada, que a taxa de administração do fundo era de 4% ao ano. Tá? E aí a gente fez essa conta para ela, vamos para essa previdência aqui que cobra 1%. Vamos ver aqui ao longo dos 30 anos qual é a diferença de valor que você vai ter só porque você mudou de produto financeiro. Só porque você mudou. Era igualzinho, idêntica a estratégia. Idêntica, renda fixa pós-fixado. Gente, em 30 anos, dá 1,5 milhão de diferença. É muita diferença. Um vai ter 2 milhões e pouco, outro vai ter 3,750. Então, isso é muito importante. É a gente cuidar da qualidade do produto onde a gente está investindo. Olha, vou falar um pouquinho, né, de caderneta de poupança. Ó, isso aqui, desde 2000, a gente mediu a inflação, tá? Então, aqui é um gráfico que vai de 2000 a 2016. Aqui está a inflação, tá? A linha da inflação medida pelo IPCA, que é a medida que o governo, é o índice de inflação que todo mundo usa. Ele é bem parecido, podia ser o INCC, o IGPM, é mais ou menos a mesma coisa, vamos usar o IPCA, tá? Então, aqui está o gráfico da inflação. Olha aqui a TR. A TR é um índice estranho que deveria medir a inflação. O que é reajustado pela TR? O FGTS e a caderneta de poupança. Judiação, né? Então, esse índice que reajusta a caderneta de poupança e o FGTS, ele perde muito para a inflação. Olha aqui o FGTS perdendo para a inflação. É muito ruim. E olha aqui a poupança. A poupança ganha da inflação. Mas se eu tivesse emprestado dinheiro para o governo e tivesse comprado o Tesouro Selic, olha quanto que eu ia ganhar. Olha isso, gente. Aqui está a inflação. Olha o que eu juro a meu favor. Só que as mulheres tendem a pôr, o brasileiro como um todo, 85% do dinheiro do varejo dos brasileiros, 85% está na caderneta de poupança. Mas não dá para deixar na caderneta de poupança, né? Então, por isso que a gente fala tanto no programa do governo, que é o programa do Tesouro Direto.
Entra no site do Tesouro Direto, Google, Tesouro Direto, tem ranking das corretoras, quanto que cada corretora cobra. Dá uma olhada lá, sabe? Então, assim, ó, reserva de segurança, por que não botar no Tesouro Selic? Também tem um outro título, quando a gente está pensando no longo prazo, tem um outro título que chama o Tesouro Inflação, que é a NTNB, a antiga NTNB, Tesouro Inflação, que para vencimentos muito longos, está pagando 5,2%, hoje até dei uma olhada para trazer essa informação, 5,2% ao ano acima do IPCA. Ela reajusta pelo IPCA e ela te dá juro real. Por que eu vou deixar? Aí falo que, uma vez dei uma entrevista lá e foi meio... deu confusão, assim, um monte de gente brigou comigo, que eu dizia assim, para que eu vou botar na previdência privada se eu posso comprar título público do tipo inflação? É um excelente produto de longo prazo. Excelente produto de longo prazo. E assim, ó, não existe almoço grátis. Essa é uma... Ah, mas tem corretora que não cobra nada. Ah, tá. E paga as contas como? Todo mundo cobra alguma coisa. Então, não é que não cobra nada. Ela ganha com a diferença da compra e da venda. Então, assim, não se iludam achando que... Ou também, mulher muito menos, mas os homens, eles tendem a entrar nos negócios... Assim, sempre de forma genérica, né? Claro. Os homens tendem a acreditar, e isso Finanças Comportamentais explica, quando a gente tem a possibilidade de um lucro muito grande, a gente fica inebriado por essa possibilidade, a gente tende a não calcular os riscos direito, e a gente acaba entrando em negócios que prometem muita coisa. Gente, não é assim, sabe? Se está prometendo alguma coisa, avalie um risco. Tem risco envolvido. Se você conhecer todos os riscos e ainda assim quiser entrar, entra, mas entra consciente. Avalia bastante isso. Não existe almoço grátis. Para encerrar, eu acho que também, rapidinho, deixar um recado aqui da importância de quando a gente está cuidando do nosso patrimônio, da nossa empresa, é de olhar as questões tributárias e olhar as questões sucessórias. Quem que vai ceder? Quem que vai me substituir na minha empresa? Se eu morrer, como é que fica meu marido, meus filhos, ou se outro que for, enfim... Se a gente tiver isso consciente, se a gente tiver um bom planejamento financeiro, a gente consegue gastar menos com impostos, evita bastante confusão. E existem várias ferramentas de mercado financeiro muito pouco conhecidas aqui no Estado. Na verdade, é bem conhecido mesmo ali, Rio, São Paulo, nas cidades onde o mercado financeiro existe, assim, mais forte, né? Existe fundos exclusivos, existe uma série de ferramentas que a gente precisa conhecer, que vale a pena conhecer. Então, fica a dica aí também, que vale a pena, assim, a gente se debruçar um pouco sobre fazer o nosso planejamento financeiro. Porque, olha só, por que isso é importante, né? Quantas horas vocês gastam trabalhando por semana? Um monte, né? Eu gasto mais de 60, com certeza. Não é mais o tempo de se arrumar, o tempo... A gente gasta um monte de tempo. Quanto tempo a gente gasta cuidando do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, das nossas questões financeiras? Bem pouco, né? Então, assim, fica aqui o convite para a gente pensar melhor, cuidar com mais carinho do que a gente passa uma vida fazendo, que é trabalhando para ganhar o dinheiro, não é? Então, era isso. Passo a palavra, obrigada aí pela paciência de todas. Obrigada. Obrigada, Analisa, pelo raio-x tão perfeito e pelas dicas importantes. Boa tarde a todas. Essa plateia repleta de pessoas tão bonitas, né? Tão florida a plateia hoje. Analisa, a gente começa então a nossa conversa, falando um pouquinho sobre essa dificuldade que as mulheres têm em assumirem o protagonismo nas decisões de investimento nas suas vidas, né? Quando a gente conversou, eu e a Analisa conversamos ontem para combinar como seria a conversa hoje, eu refleti e me dei conta que eu invisto meu dinheiro, mas quase sempre conversando com meu marido para saber será que eu estou fazendo a coisa certa ou não. Fiz uma autocrítica da minha própria postura. Você acha que isso passa por educação, que talvez a gente devesse trabalhar a educação financeira com as meninas nas escolas, também dentro de casa? Como que você imagina que a gente pode reverter esse cenário, né? Bom,
É uma pergunta bem bacana, porque, na verdade, a educação financeira tem que ter para os meninos e para as meninas. No Brasil, não temos, isso é uma dor enorme que o brasileiro tem. Tem 90 milhões de brasileiros que têm conta em banco. Atualmente, 60 milhões estão com contas atrasadas. É muito sério, né? Então, assim, com certeza, a gente aprender nas escolas. Mas saiu uma pesquisa na Inglaterra, meio ano atrás, e olha só, na Inglaterra, né? Então, assim, os pais de meninos costumam dar mesada para os meninos. E para as meninas, eles dão dinheiro quando a menina precisa. A mesada é uma baita ferramenta de educação financeira. Então, esse é um problema, sim, de educação. Mas tem a história da nossa característica da gente acreditar que sabe menos do que realmente sabe, do nosso medo de investir. Talvez, eu espero que se uma daqui sair convencida que, opa, por que eu tenho que ter tanto medo? Claro que pode trocar uma ideia com o marido, claro. Mas talvez ela tenha mais aptidão para lidar com finanças do que o marido e acaba indo na onda do marido que não tem o menor jeito para o negócio. Então, tem que saber, a gente precisa ter consciência que a gente tem esse viés de ter medo de investir. Então, a hora que a gente torna isso consciente, eu acho que já é um primeiro passo. E talvez isso aqui que a gente está fazendo, conversar sobre isso, né? Mas precisa falar, precisamos resolver essa questão. Perfeito. E a questão dos modelos também. Você fala um pouco do Mulheres do Brasil, de ter modelos de mulheres investidoras ou empreendedoras, líderes que tenham uma representatividade nessa área de finanças. Parece que números e mulheres são coisas que não caminham juntos. Não sei, parece que incutem isso na nossa cabeça, porque não é verdade, né? Não tem nenhuma verdade nisso. Não tem, né? Não tem verdade. Vocês viram ali os meninos. Saiu um tempo atrás, saiu uma pesquisa que as maiores bobagens que os bancos de investimento fizeram foram cometidos por homens de manhã. Eles tomaram muito risco e aí quebraram bancos e jovens. Então, assim, o perfil que teria que perguntar para a mulher, o homem jovem é que tem que perguntar para a mulher onde investir, entendeu? Porque eles às vezes eles tendem, né, a tomar muito risco. Então, e eles acham que sabem mais do que eles realmente sabem. Então, assim, a gente precisa buscar conhecimento. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o que você falou aí é muito válido. Até eu me coloco à disposição da Corine, se quiser que eu vá lá falar para a menina, para as meninas, para os meninos e meninas, né, quanto é importante a mulher se empoderar, aprender e acreditar nela, né? Perfeito. E falando um pouco você pincelou vários produtos de investimento. Tanto homens quanto mulheres brasileiras, em geral, são muito conservadores, né? A gente está nesse cenário de taxa de juros caindo, como você falou, uma taxa de juros aí que chegou agora a 1 dígito, a gente deve ter até o final do ano mais quedas, né? O Copom está sinalizando isso. O que isso muda do ponto de vista de investimento? Como é que você está lendo o cenário daqui até o fim do ano? Renda variável vai voltar a ficar mais interessante ou não? Olha só, é um caminho que, se a gente conseguir, então as eleições do ano que vem são muito importantes. Se a gente conseguir não eleger um populista, se a gente conseguir eleger um progressista que dê para o investidor, que o investidor estrangeiro, ele está confiando no Brasil, mais do que a gente. Por isso que o câmbio está 3,15, 2 anos atrás estava 4 e pouco, né? Então, assim, se a gente continuar no prumo, taxa de juro caindo, e a gente fazendo a nossa tarefa de casa que o Brasil tem que fazer, com investimento em infraestrutura, e tem mundo para ser feito aqui, com investimento tem geração de emprego, muito bom para as empresas. Mas como é muito difícil para a pessoa física saber investir, ou ela contrata uma assessoria financeira, e aí eu faço aqui meu pitch, me coloco à disposição, ou faço o básico, opera em fundos. A pessoa física operando ações diretamente, tem até uma tese de doutorado brasileira que comprova a mesma coisa, é muito claro, assim, foi analisado mais de 8 milhões de compra e venda, de operação de compra e venda. A pessoa física, ela compra na alta e vende na baixa, por causa das emoções todas, dos vieses todos. Então, saiu da renda fixa, é legal comprar fundos, achar bons fundos. E aí a gente acredita lá, que os multimercados
eles não têm aquela oscilação de bolsa, tem menos oscilação de bolsa, e os multimercados eles estão se dando muito bem agora com uma política econômica tradicional, que é o que a gente está fazendo, bem feita, uma política econômica tradicional. E aí, agora, de certeza, o brasileiro vai ter que acostumar, porque a gente só põe na poupança e na renda fixa porque tem uma taxa de juro muito alta, a gente se acomodou e tal. Agora, a gente vai realmente ter que tomar um pouco mais de risco para conseguir obter os mesmos resultados de antigamente. Perfeito. Falando um pouco sobre compulsão de gastos. Eu vejo muita similaridade com dieta. Não sei se faz sentido, mas para mim é assim, aquele chocolate que você poderia deixar de comer depois do almoço e que você, no impulso, acaba comendo, ou também um sapatinho que estava na liquidação que você não precisava e acaba comprando. Que dicas que você dá para controlar esse tipo de impulso por compra, por gasto, né? Gente, a gente já teve, sei lá, já passou uns 300 clientes ali de planejamento financeiro pessoal lá com a gente. E tem uma técnica que funciona em 90% dos casos. Tenha planilha de controle financeiro. Se a gente é chato, mas imagina uma empresa que não faz controle financeiro, para onde que ela vai? Ela não sabe nem onde está. É que nem realmente é reeducação alimentar, é reeducação financeira. Funciona que é uma maravilha. Se você tiver planilha de controle financeiro, e ela aí no nosso site tem gratuita também, dá para baixar com a nossa metodologia que é legal, mas a gente tem que analisar a planilha. Então assim, a gente anota tudo o que ganha, o que gasta e para analisar, porque a gente não vai querer ver. A gente tende, se a gente não faz planilha de controle financeiro, como a gente não quer sofrer, né, o ser humano tenta evitar sofrimento, a gente não lembra tudo que gastou. A gente se trai, a gente se sabota. Então, a hora que você tem a planilha de controle financeiro, é que nem estar numa dieta regrada, que você não fica morrendo de fome, mas você não pode comer tudo que você gostaria. Aí você consegue se organizar. E aí, depois de um ano que você faz a planilha de controle financeiro, você passa a ter... Aí você já se reeducou. Ah, não, eu não vou comer essa batata frita, eu vou comer uma salada de frutas, entendeu? Porque você sabe certinho quanto você pode gastar com os consumos. E aí, nessa planilha, deixar um dinheirinho para o nosso consumo também, que ninguém é de ferro, não é? Em linhas gerais, vocês recomendam que a pessoa tente equilibrar gastos e ganhos com gastos de que maneira? E quanto que seria o ideal ter para uma reserva por mês, assim? Quando a pessoa é jovem, a gente fala assim, olha, pague-se primeiro. É o seguinte, tudo que você ganha, você guarda 10%. Logo na largada que você ganhou, você já guarda o dinheiro. 10% ao longo de uma vida, faz tudo, realiza tudo que sonha. Tem uma pesquisa de seguradoras que observou que quando a pessoa aumenta o salário dela, em 3 meses ela já se adapta àquela nova faixa de renda. Então assim, precisamos fazer o quê? Essa regra do já guarda um dinheiro logo na entrada, ela funciona muito bem. E se a gente tem aumento de salário, a gente já vivia bem, refaz o orçamento. Agora, o percentual é muito complicado. Então, o que é legal? Quando você está fazendo essa planilha e você tem um objetivo, você calcula quanto que você precisa guardar por ano. Se você guardou aquele tanto por ano, aí sobrou, né, ainda poderia guardar mais, você vai poder tomar a decisão de gastar mais ou de antecipar o teu objetivo, não é? Mas então é por isso que é importante ter nessa planilha incluir nas saídas o dinheiro que você vai guardar para atingir seus objetivos e aí equilibrar as despesas com base nisso. E uma planilha simples de Excel resolve isso? Ou vocês têm algum modelo? Vocês disponibilizam? A gente disponibiliza no site, tem gratuito. A gente também tem um curso que a gente patrocina. Quanto que é o curso? É bem baratinho, né? R$35. Mais para pagar as despesas lá que a gente tem do site. A gente tem um curso, tem um modelo, tem um modelinho lá, porque a metodologia ela é importante para te permitir uma análise inteligente. Se você não tem uma análise, você não sabe como... Não adianta você... Tem gente que anota no caderninho, mas não tem uma visão gerencial daquilo. Eu não sei quanto que eu gastei por categoria, com alimentação, com imagem, com tudo. Eu não tenho a visão. Então,
A metodologia ela é fundamental. A parar para analisar a planilha é fundamental. Então, a nossa metodologia é uma metodologia que funciona, testada aí com muita gente, e a gente segue premissas internacionais, funciona, né? Então, recomendo, né? Como que é o site, Analisa? Não custa relembrar. É parmais.com.br. E aí lá tem toda, na parte de conteúdo, tem ferramentas, ali tem todas, tem gratuito, mas também tem os links para os cursos. Perfeito. Você falou um pouquinho sobre um lado virtuoso dos juros compostos, que é quando ele está trabalhando a nosso favor, mas tem situações em que eles não estão trabalhando a nosso favor, que a gente está falando aqui de cartão de crédito, de cheque especial. E nem todo mundo está com as contas equilibradas, até, inclusive os índices de inadimplência estão bastante altos, batendo recordes aqui no estado e no país, como todo mundo sabe. Nesses casos em que a situação a pessoa já está no vermelho, trocar uma conta, qual é que é a dica? Trocar uma conta cara por uma menos cara? Como que se faz esse equilíbrio, né? Perfeito. Pergunta boa. O Banco do Brasil fez uma pesquisa e verificou que a gente acha que quando a gente usa o cheque especial, que aquilo não é dívida. O limite de cheque especial é uma linha de crédito carésima. Os juros são estratosféricos, 250% no ano. Né? Então, assim, você furou um dia de cheque especial, equivale a 20 dias de rendimento financeiro. Sabe? É um horror. Então, a gente também... Esse curso é gratuito mesmo, é 9 passos para sair das dívidas, o nome do curso. 9 passos para sair das dívidas. A gente fornece dicas e uma planilha. Basicamente é isso aí. Se a pessoa está endividada, ela precisa anotar todas as dívidas em todos os credores e perguntar quanto é que é o valor da dívida, tentar saber quanto que está pagando de juro dessa dívida, consolidar isso e buscar uma linha de crédito mais barata. Tem refinanciamento de carro, refinanciamento de imóvel, porque quando você dá um bem em garantia, diminui o risco para o banco e é mais barato. É bem mais barato. A taxa de juros, né? O consignado é mais barato também, porque o cara já sabe que vai receber, o credor, né? Tem o CDC, que é o crédito direto o crédito direto ao consumidor, que está lá no banco, na prateleira do banco, como linhas de crédito disponível. Então, pega assim, mas não fica devendo no cheque especial e no cartão de crédito. Isso é uma tragédia. E aí você vai tomar esse dinheiro emprestado, vai quitar as suas dívidas, vai parcelar isso e precisa fazer a planilha de controle financeiro para não cair de novo em dívida, porque as pessoas não se endividam por falta de dinheiro somente porque perdeu o emprego também, mas é por causa do excesso de parcelas, isso é um grande motivo de endividamento no país, e por falta de controle, porque não sabe se organizar financeiramente. Às vezes, parcelando, parece que a dívida não está ali, mas somando todas as parcelas tem um peso tremendo nas contas. Né? Exatamente, tem que caber no bolso, né? As parcelas, as pessoas vão parcelando. Então, um exemplo de uma cliente nossa. Ela gosta de viajar, faz 4 viagens por ano. Daí ela pagava as passagens, a viagem, 10 vezes. A primeira vez, de boa. A segunda vez, 4 meses depois, ela já foi acumulando parcelas, já tinha de 2 viagens. Na terceira, ela já estava com 3 viagens. Aquilo ali já estava tomando 30%, estava tomando 50% do que ela ganhava. Ferrou, se endividou. Perfeito. Eu gostei muito, imagino que vocês também tenham gostado muito das dicas da Analisa. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, Analisa, algum assunto que a gente não tocou, não abordou, que você acha importante reforçar? Posso perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta na plateia? Alguém tem alguma dúvida específica? Eu vou primeiro para ela. Me parece que você não é tão conservador assim, porque você está sempre se questionando sobre isso, né? Eu acho que essa questão é a eterna busca do equilíbrio. Se a gente tem conhecimento,
a gente consegue avaliar melhor os riscos. Então, conhecendo todos os fatores, a gente consegue assumir decisões não tão conservadoras assim, se conhecendo e analisando bem. Então, né, assim, muita gente tem medo de comprar ações de uma empresa. Naquele gráfico a gente viu, tem menos risco comprar ação de uma empresa do que empreender do zero alguma coisa. Por quê? Porque comprar ação de uma empresa, está comprando uma parte de uma empresa que ela já está madura, ela já tem o seu espaço no mercado, ela tem um diretor financeiro cuidando dela, ela deveria ter governança corporativa bem implementada, né, e aí, no entanto, a gente tem medo. Então, é importante a gente conhecer. Eu tinha medo de comprar ações também. A primeira vez que eu comecei a operar, assim, era bem assustador. E não tinha stand de informação que tem hoje. Aí, conforme eu fui aprendendo, fui tomando menos risco. Outra coisa, a gente não costuma tomar linha de crédito barata. Então, tem aí Banco de Fomento, BNDES, que oferece linhas muito boas de financiamento para a gente alavancar os nossos negócios. E isso, inclusive, ter dívida boa, aumenta o valor da empresa, por exemplo. Mas eu aprendi isso porque eu estudei, né? Então, assim, talvez uma boa alternativa seja você ter bons consultores, se cercar de bons profissionais, bons mentores, que agora está super na moda essa coisa de mentores, né? Ali a gente tem também um projeto no Mulheres do Brasil de mentores, ajudar as empreendedoras. Eu tenho 2 mentores atualmente, então vou falar a minha experiência pessoal. A nossa parte de investimentos financeiros, a nossa gestora, a gente está fazendo dela uma Wealth Tech, uma empresa de tecnologia. E eu não entendo de tecnologia, meu sócio não entende de tecnologia, então a gente foi buscando consultores, bons profissionais. Estou fazendo um projeto do Endeavor, que é super legal, e a gente tem um mentor da Endeavor, que é excelente profissional. Então, eu tenho menos medo quando eu estudo bem o assunto, e aí eu tomo decisões que eu não teria coragem de tomar. Perfeito. A organização nos avisa que, infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Agradecemos muito a participação, a presença de todos vocês. E eu agradeço aqui a Analisa também. Muito obrigada. Obrigada a todos. Nesse momento, nós agradeceremos a nossa painelista e mediadoras com um presente feito exclusivamente à encomenda da FACISC. E para entregar, eu gostaria de convidar a Zilda Elisa, ela é coordenadora dos núcleos de Lages, e a Poliana Oliveira, ela é presidente da associação em Maravilha, no extremo oeste do nosso estado, para que possa fazer a entrega de uma pintura feita pela artista plástica de São Joaquim, Tereza Martorano, que há mais de 30 anos se dedica à arte knife. Fala da heterogeneidade, a riqueza, a diversidade econômica do estado de Santa Catarina. Enquanto elas tiram essa foto, eu vou perguntar: alguém não assinou ainda a ficha de presença aqui em sala que passou? Por favor, levante a mão, que as nossas recepcionistas irão levar até vocês. Elas vão passar com mais uma folha para que todas possam assinar nesse momento. Agradecemos mais uma vez a nossa mediadora e as nossas painelistas. Vamos agora convidar Cristina Keiko Yamaguchi. Ela é doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento e Pesquisas da Unesc, Uniplac e Uniarp. Ela traz a apresentação de resultados da pesquisa sobre o empoderamento das mulheres empreendedoras catarinenses.